Medo do futuro. Bom, não existe maneira de você falar sobre ansiedade e a gente não falar sobre o tão terrível medo do futuro. Porque uma das coisas mais comuns que acontecem dentro do ciclo ansioso é justamente você ficar tentando prever esse futuro, tentando saber o que vai acontecer daqui nos próximos minutos, no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, daqui a 10 anos, como é que a sua vida vai estar. E esse medo do futuro é que faz com que você tenha pensamentos tão catastróficos sobre esse futuro, pensamentos terríveis, pensamentos negativos que te dão medo, te dão pavor, pânico, incerteza e te desestabilizam de uma forma geral, né? Bom, então o tema da nossa websérie de hoje, ou melhor, dessa semana, é sobre medo do futuro, tá? E o que é o medo do futuro? A gente também pode dizer que o medo do futuro, ele é uma série de outros medos que vem ali junto com ele, como se fossem, sabe, um combo? O medo do futuro, ele tem um combo de medos que vão se juntando a ele, como por exemplo, o medo do que é incerto, o medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não conseguir, o medo de não dar conta e uma série de outras coisas. Que isso tudo a gente coloca dentro de um saquinho e coloca um rótulo de medo do futuro. Mas esse medo do futuro pode ser cada um desses medos que eu falei aqui. E a gente vai falar mais a respeito de todos esses medos e de como é que você faz para lidar com isso ao longo dos nossos vídeos. Se a gente for ver o que realmente está por trás do medo do futuro, é realmente o medo do novo, do desconhecido, o medo do que é incerto. Porque você não tem como prever o futuro, você não tem como saber as coisas que vão acontecer. Por causa disso é que você fica projetando esse futuro com medo de vários e se, e quando, e será que, e uma série de outros pensamentos, todos nesse sentido. Mas perceba que existem 3 tempos onde a gente pode viver: passado, presente e futuro. O passado, você não tem medo do passado, porque o passado você já conhece. Ninguém que eu conheço ou que você possa conhecer pode dizer que tem medo do passado. Tem no máximo mágoa do passado, tem tristeza em relação ao passado, tem angústia, tem uma série de outras coisas. Mas ninguém tem medo do passado. E isso acontece porque o passado ele já é conhecido. Você não tem nada de novo no teu passado. O passado você já viveu, você já sabe tudo o que aconteceu. Por pior que tenha sido, por mais desesperador, por mais horrível que tenha sido esse passado, você não tem medo do passado, porque você já conhece ele. Então, se existem 3 tempos para viver e você não tem medo do passado, não tem medo no presente, mas você tem medo, melhor, você não tem medo do presente, você tem medo do futuro. Você está com medo nesse momento do que vai acontecer no futuro. Mas perceba que você não tem medo do presente. Você está com medo no presente, mas não medo do presente. Você consegue perceber então que os seus medos eles são sempre referentes a futuro e sempre porque você está projetando, você está visualizando, você está imaginando um futuro catastrófico para você? O medo do futuro ele pode ser desde as pequenas coisas, como por exemplo, você vai viajar amanhã. Vamos supor que você vai viajar amanhã e você tem que fazer uma mala e você não sabe se nesse lugar que você vai fazer frio, vai fazer calor, se vai chover, se não vai, então você não sabe que roupa você bota, você não sabe que coisas vão acontecer, que lugares você vai, então você fica nesse medo de não colocar aquilo que você vai precisar para aquela viagem, por exemplo. Vai desde essa pequena coisa até coisas grandiosas, como por exemplo, se no futuro você vai estar feliz na relação que você está hoje, se no futuro você vai estar feliz com a profissão que você escolheu hoje, se os seus filhos lá no futuro vão te dar orgulho ou não, se eles vão fazer aquilo que você deseja ou não. Então vai desde as pequenas coisas, das coisas mais simples, até as coisas mais complexas na vida. Então, essa questão do medo do futuro, você começa a perceber que se você tem esse medo desde o pequenininho até o grande, isso quer dizer então que é um hábito seu, você está acostumado, você está habituado a sempre projetar esse futuro de uma maneira catastrófica? Mesmo assim, se a gente pudesse resumir o que realmente é o medo do futuro, eu resumiria em 3 palavras: falta de controle. Esse é o seu real medo. Você, mesmo que o medo do futuro seja medo de falhar, seja medo de não dar certo, medo de errar, ou medo de perder o emprego, medo de morrer, não interessa que medo seja esse no futuro. A gente pode resumir com essas 3 palavras: medo
ou melhor, dificuldade, né, com falta de controle. Porque o que você está fazendo ao projetar esse futuro é tentar controlar os resultados da sua vida, tentar controlar as coisas que você vai viver, tentar controlar o que as outras pessoas vão fazer, tentar controlar o resultado, a colheita que você vai ter nesse futuro. Então, esse é o grande problema. Bom, você entrou nesse vídeo aqui achando que simplesmente tinha medo do futuro. E agora você já está começando a entender que o teu problema talvez não seja o medo do futuro, mas sim a dificuldade em abrir mão do controle. Que talvez, provavelmente, esse é o ponto onde você tem que começar a trabalhar na dificuldade de abrir mão desse controle. Porque assim você diminui o medo do futuro. Só que o segredo para uma vida mais leve, o segredo para uma vida mais feliz, um segredo para uma vida sem ansiedade, não é, na verdade, um segredo. É algo bem simples, que se chama abrir mão do controle. Só que o segredo da vida para uma vida mais feliz, o segredo para uma vida sem tanto sofrimento e longe da ansiedade, é você aceitar que você não tem o menor controle sobre o futuro, sobre os seus resultados. O futuro e as suas infinitas possibilidades, você não controla. E aqui, claro, que também pode entrar um pouco de fé, porque provavelmente você é uma pessoa cheia de fé. E se você tem fé, você talvez não esteja depositando a sua fé nesse futuro. Porque aquilo que você não controla, aquilo que você não tem como fazer nada, você simplesmente deposita a sua fé naquilo. E o que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que você não vê. A fé é a certeza de que existe algo que você não está vendo, mas que você tem certeza, por exemplo. Da mesma forma, vamos pegar ali, é bem equivalente a, por exemplo, a sua fé em Deus. Você nunca viu Deus, você nunca tocou Deus, mas você acredita na existência dele. Ou pelo menos a maioria acredita, né? A grande maioria. Mas você tem fé nisso. Da mesma forma, você pode também, é semelhante, você pode transformar essa fé também em fé no futuro. Porque da mesma forma, você também não pode tocar o futuro, você não pode controlar o futuro, você não pode fazer nada a respeito desse futuro, sobre os resultados do futuro. Claro que você pode fazer coisas para mudar o seu futuro e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas você não controla os resultados e você não controla o que você vai colher lá no futuro. Só que pensa comigo. Se você está sempre preocupado com o que ainda vai acontecer, na verdade, na maioria dos teus pensamentos, você está pensando em coisas que nunca vão acontecer e que você até mesmo sabe que nunca vai acontecer. Mas o que te faz ainda ficar aprisionado nesses pensamentos de talvez algo aconteça é porque você quer controlar que determinadas coisas aconteçam e controlar que determinadas coisas não aconteçam. Só que se você tem esse hábito de ficar o tempo todo se preocupando demais com o futuro, você perde a beleza de estar vivendo o presente. Sabe, quando você está preocupado, você vai ter uma dor de barriga, você não está aproveitando o presente e saboreando a comida que você está comendo, por exemplo. Se você está preocupado, você vai passar mal no futuro, você não está aproveitando que nesse momento você não está passando mal, você não está sentindo absolutamente nada. Então, todas as vezes que a tua mente foca no futuro, foca em uma coisa que ainda não existe, você está perdendo a presença no momento presente, tá? Você está perdendo a presença no aqui, no agora, que é o único tempo que importa. Porque passado não existe, futuro não existe. O passado ele já aconteceu, mas ainda que ele já tenha acontecido, ele não existe. Por quê? Porque você não pode voltar lá e mudar ele. Você não pode voltar lá e mexer nele, modificar, esquecer. Você não pode fazer nada disso. Tá? Você não tem uma máquina do tempo e voltar lá no passado. Então o passado não existe. O passado ele não passa de uma lembrança, mas ele não existe. E o futuro também não existe, porque o futuro é completamente incerto. Mas o único tempo que realmente existe é o presente. E por isso ele tem esse nome, presente. Por quê? Porque ele é uma dádiva. Porque ele realmente é algo com que a criação nos presenteou. Porque é apenas assim que a gente consegue viver os momentos bons das nossas vidas. Para não sofrer com esse futuro, você precisa decidir aceitar. Entenda, decidir aceitar. Eu vou repetir muito isso aqui ao longo dessa websérie. Você precisa decidir aceitar a falta de controle. Você precisa aceitar porque é assim que a vida é. Quando você briga com leis universais, quando você briga com como a vida funciona, você entra em sofrimento. Porque você não pode mudar a forma como a vida é. Você não pode mudar o sistema da natureza. Sabe? É a mesma coisa de você querer brigar contra um terremoto.
Você não pode fazer nada. Você não pode espernear, chorar, brigar, se debater, porque tá tendo um terremoto, por exemplo. Natureza, vida, a forma como as coisas funcionam, você não controla. Isso você só aceita. Se chover, por exemplo, você não controla. Você não controla o clima, você não controla o tempo. Você simplesmente aceita que está chovendo, você aceita que está fazendo sol, você aceita que tem uma tempestade, você aceita que está nublado, você simplesmente aceita. Com a vida é do mesmo jeito. Você simplesmente tem que decidir aceitar que não tem controle sobre nada. Essa questão de ficar tentando prever o futuro é uma coisa muito maluca, porque eu tenho certeza que já aconteceu com você várias vezes, de você estar pensando, por exemplo, de ir para algum lugar e você não querer ir para esse lugar porque você imaginou que ia ser ruim, que ia ser chato, que ia ser, não sei, qualquer outra coisa do tipo, mas que não ia ser legal. E aí, provavelmente, já aconteceu também de você pensar esse tanto de coisa que ia ser ruim, que ia ser chato, chegou lá e foi muito mais legal do que você imaginava, você conheceu uma pessoa que você não esperava, aconteceu algo inesperado e que transformou completamente a sua vida. Talvez foi num lugar inesperado que você conheceu a pessoa que você é casado hoje, conheceu, não sei, o pai dos teus filhos, a mãe dos teus filhos, conheceu uma parceria de trabalho ou algo do tipo. Então, se você parar para pensar, o incerto ele não é ruim, tá? O imprevisto não é ruim, o desconhecido ele não é ruim, porque isso abre possibilidades para que a vida aconteça. Isso não necessariamente quer dizer que vai ser algo ruim. Por mais que você pense que vai ser, se dê sempre a oportunidade de viver o presente para que o futuro se manifeste na sua vida e que você aceite o futuro, como algo que não existe e que você não tem controle. Decida aceitar que você não tem controle.